Você já analisou em profundidade a primeira cura de um leproso feita por Jesus nos Evangelhos? Uma narrativa breve, mas cheia de ensinamentos transformadores. Neste vídeo, vamos explorar cada detalhe desse milagre e o que ele revela sobre Cristo e sobre nós. Mateus, Marcos e Lucas relatam a cura de um leproso por Jesus, enquanto ele estava na região da Galileia com seus discípulos. Dentre os muitos milagres relatados nos Evangelhos, este foi um dos primeiros, sendo o primeiro dos leprosos que o Mestre viria a curar ao longo de seu ministério. Apesar de ser uma narrativa bem curta, este é um trecho cheio de significado e através do qual podemos aprender muito sobre a personalidade misericordiosa do Filho de Deus e sobre o que ele espera de nós enquanto cristãos. Vejamos como o episódio em questão é narrado pelo evangelista Marcos. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo: Se tu quiseres, podes purificar-me. E Jesus, movido com compaixão, estendeu sua mão, e tocou-o, e disse-lhe: Eu quero, seja purificado. E tendo ele dito isto, imediatamente a lepra saiu dele, e ele foi purificado. E advertindo-lhe severamente, logo o despediu dizendo-lhe: Olha, nada digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação as coisas que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas ele, saindo dali, começou a proclamar muitas coisas e divulgar o assunto, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas permanecia fora, em lugares desertos, e vinham até ele de todas as partes. Vamos destacar alguns pontos importantes no texto. Algo que é único na narrativa de Marcos em relação aos demais evangelistas é quando ele diz que Jesus foi movido por compaixão antes de tocar o leproso e realizar a cura. O que de fato isso significa? O evangelista fala que o leproso se aproximou e se pôs de joelhos diante do Senhor. Lucas, no mesmo trecho, narra que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, caiu sobre a sua face. E Mateus menciona que veio um leproso e o adorou. Fica claro aqui que o homem se ajoelhou e curvou-se até que seu rosto mirasse ou, quem sabe, encostasse no chão. Essa informação é muito importante, pois todos os três autores citam que Jesus tocou o leproso para curá-lo. Vamos voltar ao porquê da importância disso mais à frente. Por fim, a ordem do Senhor para que o leproso não contasse a ninguém sobre o ocorrido e fosse ao sacerdote para realizar o ritual judaico de purificação descrito na lei de Moisés. Vamos agora analisar melhor o texto, nos guiando por esses três destaques. A misericórdia de Jesus. Para entendermos a magnitude do ato do Senhor ao tocar e curar o leproso, devemos lembrar que Jesus era judeu e estava inserido na sociedade judaica, com suas rigorosas leis a respeito de impurezas como a lepra. Em Levítico 13, há uma longa orientação de Deus a Moisés sobre esse tema, da qual destacamos aqui os versículos 45 a 46. As roupas do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça descoberta, e ele cobrirá seu lábio superior, e clamará: Impuro, impuro. Todos os dias em que a praga estiver nele, será sujo. Impuro está, habitará só. Fora do acampamento será a sua habitação. Após esse trecho, o texto bíblico segue com outras orientações aos sacerdotes, como, por exemplo, o que fazer com as vestimentas e demais objetos de posse dos impuros. A inflexibilidade quanto ao afastamento social dessas pessoas era muito grande no Pentateuco, podendo chegar até a demolição da casa da pessoa. E pode ser vista em diversas passagens. Levítico 5:3-13 e Levítico 14 são ótimos exemplos disso. De acordo com o fragmento da lei que acabamos de ler, os leprosos viviam fora do convívio de todos, isolados do acampamento. Assim, podemos assumir, portanto, que Jesus e os discípulos estavam se locomovendo entre cidades ou vilarejos, provavelmente já cansados, com fome e ou sede, quando encontraram o leproso, e este veio a seu encontro. Ainda assim, o Senhor para e o atende com paciência, e mais do que isso,
De acordo com o evangelista Marcos, ele o faz cheio de compaixão. Este é um ótimo momento para vermos a definição de compaixão no dicionário. Sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la, participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Em suma, podemos dizer que Jesus foi tão afetado pela tragédia daquele homem que, tomado por simpatia, quis diminuir ou eliminar aquela dor, aquele sofrimento. Assim, foi tomado por um impulso caridoso de afeição para com ele, curando-o. A empatia de Jesus. Seguindo com a análise do texto, vemos que ao se aproximar de Jesus, o leproso se atira ao chão e o adora, demonstrando fé no que ele poderia fazer, sem mesmo se importar com as consequências de seu ato. A certeza de que sairia dali curado era tanta, que ele ignorou a lei que poderia puni-lo, e a todos aqueles em que ele encostasse, uma vez que ele violava ali o isolamento total imposto por ela. A questão crucial aqui é que, apesar da certeza na cura, ele provavelmente não esperava a forma como viria a ser tratado durante o processo. E é aí que entra a incrível demonstração de amor de Jesus pelo seu semelhante. Todos sabemos, e aquele leproso provavelmente também sabia, ou no mínimo tinha fé, que Jesus não precisava impor as mãos sobre ele para agir em seu favor. Prova disso é que o pedido do homem vem até o mestre desta forma: se quiseres, podes me purificar. Mateus e Lucas adicionam em seus relatos que o suplicante inicia sua fala aqui, chamando-o de Senhor, o que só confirma que aquele pobre sofredor tinha plena certeza em seu coração de que falava com alguém que era mais do que apenas um homem. Ele reconhecia a autoridade e o poder daquele que estava à sua frente como o único que poderia salvá-lo. Por crer, ou saber, que para o Senhor agir bastaria apenas a manifestação de sua própria vontade, o leproso talvez esperasse que a resposta fosse apenas o "eu quero, seja purificado". Mas não foi o que aconteceu. O Cristo fez muito mais do que o esperado. Voltemos à cena. Dada a posição corporal que os evangelistas narram que o homem se colocou, a única maneira possível de Jesus pôr as mãos sobre ele seria indo ao seu encontro e se abaixando para alcançá-lo. Fazendo isso, ele se coloca no mesmo nível daquele que era parte da escória da sociedade judaica. O Deus encarnado não pergunta seu nome, sua crença, sua idade, sua religião ou qualquer outra coisa. Ele apenas se abaixa, o toca com compaixão e atende a seu pedido. Após o toque e a manifestação da vontade divina, o leproso é curado. Primeiro, o toque misericordioso e o acolhimento. Depois, a cura. A beleza por trás desse milagre é o simbolismo que esse simples toque traz. Jesus, ao contrário do previsto na lei, não se torna impuro após este ato, mas ao contrário, purifica o homem. Um pequeno gesto de amor e empatia transformam aquela vida completamente. A divindade do Deus encarnado transgride a lei, sobrepondo-se a ela, mostrando quem é o Senhor da vida e da morte, da saúde e da doença, da pureza e da impureza. O Mestre deixa claro quem é soberano sobre todas as coisas, a condição única e suficiente para a salvação humana. O discernimento de Jesus. Seguindo pelo texto de Marcos e dos demais evangelistas que narram este milagre, temos a orientação de Jesus após a cura. Nenhuma das três narrativas deixa claro se havia outras pessoas ali para assistir ao ocorrido. Nos livros de Mateus e Lucas, há a sugestão de que talvez pudesse haver mais gente ao redor, mas dada a legislação vigente e a orientação do Senhor para o homem não falar para ninguém sobre o que havia acontecido entre eles, podemos inferir que é bastante provável que apenas os discípulos presenciaram o fato de que Jesus transgrediu mais uma vez a lei judaica para agir em nome do amor e da caridade, oriundos de sua autoridade como Senhor da vida. A questão relevante aqui é: por que Jesus manda de forma tão enfática que o homem não conte a ninguém sobre o ocorrido, e que vá apenas ao sacerdote para realizar os ritos de purificação descritos na lei em Levítico 14:2-32?
Uma primeira possibilidade seria o fato de Jesus querer dar ao homem a certeza da cura, uma vez que ele passaria por inspeção sacerdotal formal e seria oficialmente dado como purificado. Isso reforçaria nele a certeza do que lhe havia ocorrido. Outra possibilidade, que pode ser entendida como consequência da anterior, é o fato de que, após os ritos de purificação, ele seria reintegrado de fato à sociedade por ordem sacerdotal, limpando assim sua reputação quanto àquela impureza. Isso era importantíssimo para uma boa vida pública dos cidadãos. Entretanto, outra possibilidade pode ter passado pela cabeça de Jesus, sem excluir ou invalidar, é claro, as duas anteriores. Jesus é Deus. Ele sabe tudo. Ele conhece nosso íntimo e é capaz de antever todos os nossos passos. É muito provável que naquele instante, ele já sabia que aquele homem não seria capaz de omitir o fato de ter sido curado por ele. Se não para todos, pelo menos para os sacerdotes. Assim, é razoável pensar que o Senhor estivesse usando esse milagre para mostrar aos religiosos judeus que seu ministério não queria ir contra a lei, que eles poderiam coexistir e se complementarem. Lembremos que esse fato aconteceu durante a fase inicial do apostolado de Jesus, quando ele ainda não queria chamar a atenção dos líderes do judaísmo em Jerusalém e, sempre que possível, evitava confrontos com eles. O contrário do que aconteceria mais para frente em sua vida pública, quando passou a fazer questão dos embates, opondo sua mensagem de amor e misericórdia com a rigidez daqueles que seguiam cegamente a lei. Essa atitude mostra o discernimento de Jesus em saber quando se deve ou não enfrentar o mundo em embates pela obra, porém sem jamais deixar de executá-la. A todo instante, o Senhor agiu, mas nem sempre confrontou o mundo com isso, deixando com sabedoria que o tempo operasse a seu favor. Conclusão. Jesus é abordado por um leproso nos arredores da Galileia e, ao curá-lo, age com extrema compaixão e o toca antes de realizar o milagre. Por quê? Em seus milagres, Jesus sempre atuou de acordo com a fé daquele que receberia a bênção. Ao ver um leproso quebrar as barreiras sociais e legais que estavam contra ele e se curvar diante de seus pés, crendo que seria curado apenas pela expressão de sua vontade, o Senhor é movido por grande emoção e reconhece a magnitude daquele gesto. Assim, para retribuir esse amor, ele carinhosamente estende as mãos sobre o leproso, transpondo também ele as barreiras da lei para curá-lo por meio do amor, da graça e da fé. Ao se abaixar para alcançar e ter contato físico com o leproso, Jesus leva a divindade até o homem, entregando a ele uma nova vida, purificação e renovação. Uma metáfora perfeita de toda a obra de Deus descrita na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Crendo, seremos salvos. Jesus fez o que descreve o apóstolo Paulo em Filipenses 2, 6, 8. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ao atender o leproso sem questionar, sem fazer qualquer exigência ou imposição, Jesus cumpre ele mesmo as palavras que nos deixou em Mateus 25, 34, 40. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, e deste-me de comer. Eu tive sede, e deste-me de beber. Eu era um estrangeiro, e me acolhestes. Despido, e me vestistes. Eu estava enfermo, e me visitastes. Eu estive preso, e fostes até mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te alimentamos? Ou com sede, e te demos de beber? E quando nós te vimos estrangeiro, e te acolhemos? Ou despido, e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos visitar-te? E respondendo o rei lhes dirá: Na verdade eu vos digo que quando o fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes.
Ao solicitar que o homem vá aos sacerdotes para realizar os rituais previstos na lei, Jesus nos mostra que, por mais que atuemos na obra sem cessar, precisamos ter a sabedoria de que nem sempre devemos enfrentar o mundo por ela. Muitas das vezes, o agir em silêncio junto àqueles que realmente creem faz mais pelos propósitos de Deus do que conflitos que não têm qualquer objetivo, além de impor uma ideia a alguém que não está pronto para entendê-la ou aceitá-la. Deus é o Senhor do tempo e Jesus ensina que devemos saber usá-lo a nosso favor. Quando chegou a hora de agir e enfrentar todos os embates necessários, ele o fez. Eu convido você a uma reflexão. Como você age com os leprosos que te procuram nos dias de hoje? Você, assim como Jesus, diz a eles: "Eu quero, esteja puro." Você os toca antes de curá-los? Ou você executa a frieza da lei e os põe à parte da sua vida e da sua igreja? Nós, como Igreja de Jesus, o Senhor do Sermão do Monte, estamos acolhendo com compaixão e curando os leprosos que querem se aproximar de nós? Jesus nunca confundiu o pecador com o pecado, rejeitou o pecado, mas sempre abraçou e amou o pecador. Que Deus nos abençoe a todos.